Então, obrigada pela presença de todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês, dando continuidade à nossa série de aulas e também continuando com a nossa tentativa de trazer para vocês um pouco mais da diversidade linguística, cultural que nós temos, para tentar fugir um pouquinho daquele esquema tão conhecido de inglês, espanhol e francês. Nada contra as três línguas, eu sou tradutora de inglês, então vivo em inglês, mas a gente precisa divulgar outras pesquisas, divulgar outras línguas, outras culturas. Então, é com grande alegria que eu trago aqui para vocês hoje o doutor Marco. Ele defendeu o doutorado em 2017, sob orientação do professor John Milton. Ele traduz do turco e o doutorado dele, que está disponível no Teses USP, caso vocês se interessem, tem o título de Uma tradução estrangeirizante comentada dos neologismos de dobretes no Tutunamayanlar, desculpe, Marco Augusto Atay, visto sob o ponto de vista da Revolução Linguística Turca. Marco hoje vai nos falar a respeito da língua turca, das traduções que ele faz. Eu espero que todos gostem da aula, aproveitem bastante e, por favor, eu peço a todos, desliguem os microfones, porque senão a interferência acaba prejudicando todo mundo. Gente, boa aula para todos. Marco, mais uma vez, é um prazer imenso ter você aqui. Obrigada por agradecer o nosso convite. E os alunos são todos seus. Bom, boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de, novamente, agora em público, agradecer à professora Solange, ao John Milton, à Ana Kfouri, pelo gentil convite de apresentar o meu trabalho, que, como todos ou quase todos sabem, por prática ou talvez por ouvir falar, o trabalho de um tradutor, especialmente literário, né, que é o nosso trabalho, é particularmente solitário, né? Então, poder compartilhar um pouco desses momentos solitários dos bastidores, pelo menos dos bastidores até que o nosso texto chegue ao leitor, eu acho isso muito interessante, muito importante e um privilégio que nem sempre é possível, né? E graças à tecnologia, graças à pandemia, vamos dizer assim, nós temos esse privilégio de divulgar, pelo menos mais facilmente, o nosso trabalho através dessa plataforma. Bom, sobre a escolha do tema, eu escolhi particularmente um romance, né, que eu, coincidentemente, terminei de traduzir muito recentemente, em julho, eu entreguei, e nas semanas passadas eu estive trabalhando na revisão, juntamente com a editora e com a revisora, e, aliás, o livro que se chama em turco, no original turco, Tuhaf Bir Kadın, como vocês podem ler aí na tela, né? É o título que quer dizer Uma Mulher Estranha, e esse será o título em português mesmo, da escritora turca, logicamente, Leyla Erbil, né? E eu resolvi falar sobre essa obra, justamente por estar bem fresca na minha mente, né? E os problemas, os desafios, enfim, as soluções, os quebra-cabeças, enfim, estão bem frescos ainda na minha cabeça. E, logicamente, eu já traduzi outros livros do turco, como Paisagens Humanas do Meu País, que saiu em 2015 pela Editora 34, do renomado poeta comunista, romântico, né, como ele é denominado, Nazım Hikmet. Ele já foi traduzido, inclusive, para dezenas, né, sem exagero, de línguas,
E, infelizmente, ou felizmente, felizmente por termos agora, em português brasileiro, e digo infelizmente, demorou muito para que ele chegasse a nós através de uma tradução direta, né? Mas antes tarde do que nunca, não é? E eu também traduzi em 2010 o livro de Dedé Corkut, saiu pela editora Globo, e fui contemplado com um prêmio Jabuti, né, de melhor tradução. Foi um desafio traduzir, foi o meu primeiro livro, mas por várias razões foi um trabalho de que eu tenho muito orgulho, né? Um trabalho muito bem feito, a equipe foi boa, me deu total liberdade, etc, de pesquisa, de tempo, né? Algo que nem sempre nós tradutores temos, né? É um privilégio que nem sempre temos. Mas, enfim, voltando ao nosso tema, essa é uma obra, eu, aliás, vou falar mais adiante, né, com mais detalhes sobre o tema, né, a temática do livro, etc., mas é um livro feminista de uma autora, escritora feminista, que faleceu recentemente, em 2013, né, uma autora polêmica, né, e eu tive o privilégio também de poder escolher essa obra por ser um livro-chave, essencial, né, do cânone da literatura turca, né, para estar disponível aos leitores lusófonos, especialmente brasileiros, né, e vai sair pela editora Tabla, né, do Rio de Janeiro, que se especializou, aliás, felicíssimo por isso, né, por ter para a Laura Di Pietro, né, que é a organizadora, enfim, a dona da editora, ela abriu essa porta para nós tradutores de línguas do Oriente Médio, como árabe, turco, persa, né? E eu sou responsável pela literatura turca, e fui eu que tive o privilégio de escolher essa obra, né? É difícil, porque há tantos autores, mas eu especialmente quis uma autora, né? Porque o tema do feminismo tem sido bastante debatido, um tema bastante polêmico e que deve, claro, ser debatido, né, nos meios acadêmicos ou não, e foi por essa, entre outras razões, claro, a qualidade de seus escritos, né, são indiscutíveis, como vocês poderão ver adiante daqui a pouco. Então, vamos lá. Tuhaf Bir Kadın, de Leila Erbil, e seus desafios tradutórios. Bom, vamos falar um pouco da autora em si, né? Ela nasceu em 1931, uma istambulita da gema, nasceu e morreu em Istambul, né? E é uma dos principais nomes da literatura moderna da Turquia, né? E bom, foi uma autora bem produtiva, né? Escreveu 4 romances, 3 coleções de contos, um livro de ensaios e um texto biográfico sobre um outro grande nome da literatura turca, a saber, Tezer Özlü. Ela estudou, né? Fez a sua carreira, seus estudos, tudo em Istambul, e eu enfatizo isso porque nesse livro, né, um pequeno parênteses, Uma Mulher Estranha, se passa, pelo menos, ele é dividido em várias partes, como veremos mais adiante, mais detalhes sobre o assunto, né, a temática, mas a parte do pai da protagonista, que se chama Nermin, né, se passa no norte da Turquia, não em Istambul, né, na região do Mar Negro, né, uma região muito verde, né, às margens, claro, do Rio Negro, Mar Negro, bem úmida, produz bastante avelãs e hamsi, peixe de lá, muito famoso, um peixe que se parece ao
esse peixe, um peixe pequeno que a gente tem aqui, cujo nome eu esqueci, né, que é frito. Se parece, mas não é o mesmo, né? Enfim, ou seja, o clima, tudo, a culinária é bastante diferente da que vemos, né, da que há em Istambul, né? Então, eu nunca tive a oportunidade, já estive em Istambul várias vezes, mas nunca tive a oportunidade de estar no Mar Negro, na região do Mar Negro, né? Tenho muita vontade, né? E eu digo isso porque ela coloca na boca do pai da protagonista um dialeto. Opa, vocês estão me ouvindo, né? Parece que deu um problema aqui. Estamos ouvindo, sim. Pessoal, deixa eu só pedir uma coisinha. Pessoal, por favor, a hora que vocês entrarem, desliguem os microfones, porque eu fico que nem uma maluca. Exatamente, eu fico que nem uma maluca, desligando o microfone de todo mundo que está entrando com o microfone ligado. E nessas eu desliguei o do Marco sem querer. Marco, desculpa, pode continuar. Não foi nada, que isso. Então, como eu dizia, essa região do Mar Negro, que fica ao norte, Istambul, não fica tão distante de Istambul, né? Que fica ao noroeste da Turquia, né? Mas, como eu dizia, o pai da protagonista, né? A Erbil coloca na boca do pai da protagonista, que é dessa região, né? Um dialeto típico que não vou dizer que é extraordinariamente não se pode compreender em relação ao turco padrão, que é o turco de Istambul, né? Mas há as suas diferenças, vamos dizer assim, um equivalente ao nordestino, vamos dizer, e ao português falado no Nordeste, né? A variante do português falado no Nordeste em relação ao português falado em São Paulo, né? Seria mais ou menos, né, mutatis mutandis, essa diferença. E há diferença, sim. Eu tive dificuldades, eu tive que, né, isso, claro, faz parte do trabalho de um tradutor literário, como veremos adiante, mudanças mudanças sintáticas, morfológicas, inclusive. Oi? Então, mudanças lexicais, né, em relação ao turco padrão, inclusive eu quebrei a cabeça, vamos dizer assim, em português bastante coloquial. Eu não vou tratar disso, né, na nossa conversa, porque é um assunto à parte, mas por ser da região do Mar Negro, é uma região repleta, né, onde se encontra uma abundância de peixes. Então, a autora, que provavelmente, eu não sei, deve ter ido em loco, né, muito provavelmente para pesquisar a região, ela cita e menciona muitos detalhes da culinária que eu não conhecia, tive que pesquisar, e mesmo em turco tive dificuldade de achar, né? E nomes de peixes, assim, uma infinidade. Ela parece que quis mostrar a sua erudição através entre outras coisas, claro, né? Através dos nomes, da diversidade dos nomes dos peixes daquele local. Então, há mudanças sintáticas, como eu falei, lexicais, né? Preposições são usadas de maneira distinta. Essas foram uma das várias dificuldades e desafios que eu tive ao traduzir esse livro. Mas, continuando com a vida da autora, né? Eu estou me adiantando um pouco, mas vamos terminar sobre quem ela foi, quem foi Leila Erbil. Bom, ela como eu disse, teve sua vida toda em Istambul, né? Isso é importante mencionar, por isso que eu coloquei aqui, teve um papel ativo no Partido dos Trabalhadores da Turquia, o TİP, né, a abreviação turca, né, o PT turco, vamos dizer assim. Em turco, Türkiye İşçi Partisi, o partido socialista mais influente da Turquia à época. E vamos avançar uma
Ok. Uma tela. Bom, ela é considerada uma escritora revolucionária, né? Então, é importante ter isso em mente, né? Incorporou em seus escritos o dilema do indivíduo moderno na sociedade. Quer dizer, ela trata muito da sociedade, de problemas, conflitos sociais, né? E isso é interessante, algo inédito, né, entre escritores turcos da época. Eu digo turcos, mas para mulheres, para uma escritora, era ainda mais chocante e inédito, né? Enfim, escrever sobre o que ela escreveu, digo, né? Sobre o que ela escreveu exatamente? Sobre temas tabu, né? Que eram considerados tabu, não convencionais para o público da época. Até hoje, eu diria que são, de certa forma, um pouco considerados um pouco tabu. Veremos quais. Então, ela tratou do papel da mulher, do papel do casamento, né? Sexualidade. Nesse livro que eu traduzi, há um episódio de incesto, né? Masturbação, né? Psicanálise. Estou falando coisas que eu também não estou lembrando, né? Que eu não necessariamente incluí. Subconsciente, moralidade da classe média, né? O individualismo, relações homem e mulher, isso é muito interessante, isso é tratado nesse romance em si. E o que é interessante, que eu acho fantástico, é que ela não tinha medo de criticar e de ser criticada. E graças a ela por isso, graças a Leila Erbil por ser assim, porque ela nos legou uma literatura tão interessante no ambiente turco. Bom, eu acho que aqui cabe um parênteses, né? Eu não sei o quanto cada um de vocês sabe ou conhece ou leu, enfim, a respeito da história da Turquia, mas eu vou rapidamente, muito rapidamente, claro que, né, não dá para se aprofundar aqui. A Turquia é um país novo, no sentido de que é uma república nova, né? A república foi proclamada em 1923, ou seja, 98 anos, né? Nem 100 anos faz de república. É país extremamente jovem, mas, né, e o mas aqui é interessante, mas é um país muito, como todos sabem, muito antigo, muito tradicional, com muita história aí nas costas, né? Então, já começa aí, né? Já no essencial já dá para perceber a complexidade e os contrastes, né, desse país, né, que lá no século XIII, né, inicia em 1299, funda um grande império que veio a ser o maior império islâmico, o mais duradouro império islâmico, que foi o Império Otomano, e que perdurou até exatamente o século XX, né, início do século XX, justamente com a proclamação da República. Foi uma ruptura assim muito drástica, né, de império, né, que consistia que compreendia países dos Balcãs, do norte da África, chegaram quase a conquistar os otomanos, eu digo, né? Quase a conquistar Viena, né? A Áustria, né? Chegaram às portas da Áustria, mas não conseguiram, né? No auge do Império Otomano, sob o poder do sultão Solimão, né? Em português, né? Suleiman, em turco, né? E países como Iêmen, Algéria, Tunísia, todos os países da ex-Iugoslávia, que hoje, né, foi desmembrada, enfim, e Albânia, para citar somente alguns, todos eles pertenciam ao Império Turco-Otomano, né, que era um império
multicultural, vamos dizer assim, né? Sob a égide da religião muçulmana, né? O Islã, religião islâmica, mas havia os millet, né? Os pequenos países, vamos dizer assim, de minorias, como os gregos, judeus também, né? Albaneses não vou dizer porque eles também são muçulmanos, mas quero dizer os cristãos, né? Os gregos principalmente. E, claro, os armênios, né? Mas isso é um assunto à parte, né? Então, armênios e gregos cristãos, né? Vamos dizer, judeus, outra religião, e o restante de muçulmanos. Então, é um país que foi império, né? O Orhan Pamuk, que vocês devem ter lido, ele trata disso nos seus livros, sobre essa melancolia, né? Da perda, né? Do que veio a se tornar a Turquia, né? Era um grande império e hoje se tornou um país, não vou dizer sem sua importância, porque tem uma importância geopolítica extraordinária, mas no âmbito, vamos dizer, econômico, financeiro, né, veio a dar lugar para os Estados Unidos, né? Mas isso já é uma outra história também. E o que eu quero dizer com tudo isso é que a Turquia é herdeira de muitas tradições, né? E doou, né? E suas tradições para os seus países, né? Em termos de culinária, né? Se alguns de vocês devem saber, né, que a culinária de países vizinhos, vamos dizer, Geórgia, Líbano, até países árabes, né, que também foram possessões, né, do Império Otomano, Grécia, né, Armênia, sob, às vezes, nomes localizados, vamos dizer assim, né, vocês encontrarão pratos, né, culinária muito parecida ao que vocês encontrarão na Turquia, né? Mas isso não é surpreendente. O que eu quero dizer é o seguinte, que é um país de tradições fortes, né? Apesar de que, e aí eu já venho mais para o presente, né, para a era moderna, vocês devem também ter ouvido falar no Atatürk, né? Mustafa Kemal Atatürk, que foi o primeiro presidente da Turquia. Ele foi um grande soldado, comandante, ele foi tudo. Ele é tido hoje para pelo menos para a maioria dos turcos e laicos, né? Como um herói, porque foi ele que expulsou as potências europeias, a França, a Itália, Inglaterra, de dividirem a Anatólia, né, a Turquia de hoje, enfim, em partes, né, correspondentes, né, e ele que proclamou a República e foi ele que modernizou, aí que eu queria chegar, né? Ele que era muito fã, né, vamos dizer assim, ele sabia muito bem a história, ele tinha lido muito sobre a história da Europa, ele me parece que estudou táticas militares na Alemanha, né? Aliás, a Alemanha era um aliado da Turquia, né? Eram muito próximos, e ele tinha esse desejo muito grande de tornar a Turquia, de aproximar a Turquia ao Ocidente, de afastá-la do Oriente Islâmico e atrasado, né, e retrógrado, segundo ele, que era essa mentalidade oriental, né, retrógrada, segundo ele, que não permitia que o país progredisse e queria aproximá-la, né, a Turquia, ao Ocidente, a tudo que era ocidental, né? Então ele aboliu o califado, ele aboliu o Shariat, né, a Sharia, que era a lei imperante islâmica, né, e instituiu o Código Civil suíço, né, aboliu uma série de coisas como a poligamia, que era
era, enfim, que segundo o Islã é permitida, e né, o homem só pode, a partir de então só podia ter uma mulher legítima, pelo menos, e introduziu a lei dos sobrenomes, e por fim, o que eu tem a ver aqui com, né, tem tudo a ver, ele mudou a língua turca, né? Mudou muitos hábitos, costumes, por vezes seculares, né? De séculos. Às vezes não foram muito bem sucedidas essas reformas, né? Eu sempre costumo falar que tem um provérbio em inglês que, né, old habits die hard, né? Que os hábitos antigos não costumam morrer, né? Literalmente, facilmente, né? E você vê isso claramente e veremos mais adiante. Então vamos lá adiantar um pouco para uma Turquia mais moderna. Continuando um pouco, voltando um pouco aqui para Erbil. Era uma verdadeira revolucionária, né? Crítica, como veremos, rebelde, não gostava das restrições gramaticais, então essa frase eu acho muito bacana. Ela disse numa das entrevistas: o que está por trás da minha busca pela língua é descobrir a melodia dourada da essência do texto. Né? Então, isso ilustra bem, né, o fato de ela ser bastante inovadora no seu uso da língua turca. Bom, rapidamente, o primeiro livro dela foi um conjunto uma coletânea de contos, né, chamada Halat, publicado em 61, quando ela se afiliou ao Partido, né, dos Trabalhadores. O seu primeiro romance, que é o que nos interessa aqui, que é Uma Mulher Estranha, foi publicado em 71, né, do Rauf Bir-Kadın, e foi uma sensação, né? Logo que foi publicado o romance, foi uma sensação na Turquia, né? Tornou-se uma obra-prima. Hoje é um livro assim muito admirado, né? Tornou-se um cânone, né? Canônico o livro, e lançou através desse livro um olhar feminino, né? De uma mulher, uma escritora, um olhar nada convencional na instituição do casamento, né? Porque naquela época, nossa, ainda, né, falar sobre divórcio, a protagonista se separa e fala claramente, enfim, de relações, né, de casamento, relações sexuais, uma coisa assim extraordinária para a época. E também sobre o papel da mulher na sociedade. Sem contar, claro, o uso inovador da língua, né? Ela utilizou o dialeto, como eu falei, do Mar Negro, e bom, ela chegou até a ser comparada com Virginia Woolf, para vocês terem uma ideia da importância. Outras obras, Gece na Noite, né, reforça a reputação como narradora magistral da condição feminina. Lançou outros romances aqui, só para vocês terem uma ideia, não vou me deter muito. Outras obras se chamam Karanlığın Günü, O Dia da Escuridão, Mektup Aşklara, Cartas de Amor. Uma outra obra se chama Anão, de Jé, em 2001, com muito humor negro. Uma outra obra se chama Kalan, O Restante, publicada em 2011, e é um assunto muito interessante, que relata a tragédia das comunidades multiculturais de Istambul pelos olhos de um personagem rebelde chamado Lahzen. E, por fim, sua última obra, no ano que ela morreu, que ela faleceu, em 2013, ela lança Tuhaf Bir Erkek, como se quisesse fechar um círculo, né? Então, ela lançou Tuhaf, o primeiro, olha só, muito interessante, o primeiro romance foi Tuhaf Bir Kadın, Uma Mulher Estranha, e o último romance foi Tuhaf Bir Erkek, Um Homem Estranho, né? Então, ela disse em entrevista que esse romance pretende explorar como um homem, né? Ela fala agora do homem, resolveu dar um pouco, podia personificar muitos outros, né? Khurshid, às vezes se torna Zurshid, Khurshid, Mirmin, Bunyamin, etc, etc. Bom,
Essa frase eu achei assim magistral aqui registrar, né? Mostrar o quão polêmica ela era. Ela disse, se tivesse não, desculpa, se tivesse que possuir um gênero, não seria nem uma mulher estranha, nem um homem estranho. Ela está falando do país, da Turquia. A Turquia, ela disse, ainda está, perdão, aqui tem um C a mais aqui, ainda está num estado introspectivo, não tem um nome ainda, é uma hermafrodita, né? Ela disse com muita ironia, né? O que ela quis dizer aqui? Ela quis dizer que a Turquia é um país em formação, ainda sem identidade. Eu diria que até hoje é assim, né? Eu arriscaria dizer, né? Um país em busca de sua identidade. Eu acho que isso é importante para todos os países, né? Afinal, um país que era império, né? Um país, entre aspas, que era império e vira uma república, não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito corriqueira. Mas vamos lá falar da obra, das traduções. Bom, há traduções para várias línguas de suas obras, né? Então, eu encontrei aqui francês. Eu, por exemplo, utilizei-me da tradução francesa para cotejar, né? Para fins de cotejamento, cotejo. Francês, alemão, eu utilizei a tradução croata e a tradução inglesa, que ainda sairá, né? Ainda será publicada, parece que no ano que vem. Então, vocês veem aí, na mesma ordem, a capa da tradução francesa, seguida da inglesa, Eine seltsame Frau, depois Čudna žena, a tradução croata, que é excelente, aliás, na minha opinião, e uma tradução que eu descobri para essa, que eu não sabia que existia, aliás, é muito recente, eu descobri ao pesquisar para esta apresentação, uma tradução para o Malayala, né? Malayala é uma língua da família dravídica, para quem não sabe, e eu também não sabia muitos detalhes, né? Já tinha ouvido falar da língua, mas enfim, é uma língua não indo-europeia, né? Falada no sudoeste da Índia por cerca de 34 milhões de pessoas, né? Principalmente um estado independente chamado Kerala, né? Onde é a língua oficial. Enfim, também para o inglês, né? E em curdo, né? Uma minoria que se encontra na Turquia e em outros países adjacentes, como Iraque, Irã, Síria, com a permissão de vocês, eu mudei aqui para mostrar essa capa em inglês, como podem ver, A Strange Woman, vai ser o nome, ainda não publicada, e essa à direita da tela não é a mesma obra, tá? É uma outra obra, né, para o curdo, uma tradução curda, né, de uma outra obra do Leila Ribeiro. Aparentemente, essa obra, Uma Mulher Estranha, não foi traduzida por o curdo. Mas, enfim, para vocês terem uma ideia. Então, sigamos. Eu já mencionei alguns aspectos, mas do que trata essa obra, né, esse livro, Uma Mulher Estranha? É um romance feminista. Vocês já conhecem, eu já mencionei o nome da protagonista, Nermin, e vocês vão ouvir falar mais ainda adiante, que, enfim, no início do romance, começa como adolescente, né, de 19 anos, na década de 50, na Turquia, uma adolescente que luta por sua independência e luta para ser vista como uma mulher inteligente, em vez de um mero objeto sexual. A Turquia, enfim, vamos dizer, os países islâmicos têm uma presença masculina predominante, vamos dizer assim, né? Então, não é de se estranhar, não é de admirar que ela quisesse isso, mas enfim. Sua mãe, olha, vejam bem, que interessante, é uma mulher muito conservadora, muito religiosa, tradicional, muçulmana devota, e sua arqui-inimiga, né? É muito irônico isso. Elas brigam constantemente, né? É uma coisa muito interessante. Bom,
A partir daí nós acompanhamos ela, vai crescendo, acompanhando suas lutas, a história do seu pai, como eu disse, né, no Mar Negro, que é um engenheiro naval, né, que fala a língua regional da região, do Mar Negro, e que está morrendo, né? Então, tem assim, cenas da vida, é como se fosse um filme, cenas do passado se misturando com cenas do presente, é uma coisa muito interessante. Como eu disse anteriormente, ela mexe com essa questão da psicanálise, do subconsciente, né? Fluxo de consciência, coisa muito interessante. Então, até o enterro do pai, quando sua mãe perde o controle emocional. Bom, já uma mulher adulta, a Nermin, né, nós acompanhamos sua vida como ativista, olha só, uma coisa quase que autobiográfica, né? De esquerda, uma mulher de esquerda, socialista, que tenta ajudar os pobres. Ela, inclusive, se muda de um bairro de classe média para um bairro, uma comunidade, vamos dizer assim, um bairro pobre, de propósito, para ajudar, para estar em meio aos mais, né, necessitados, mais carentes, né, em termos financeiros, e praticar, e pregar, vamos dizer, seus ideais comunistas, né, de igualdade e tudo mais. Né. Mas vemos que, né, nem tudo dá certo, né? Nem todos os nossos planos dão certo na vida. E ela mostra isso também na obra, que esse plano não teve muito êxito e nem sua vida pessoal teve muito êxito, né? Seu casamento, né, acaba e tudo mais, mas não vou dar muitos spoilers não, para quem quiser ler a obra completa. Então, ela narra os problemas que enfrentam uma feminista, isso é o tema central da obra, uma mulher feminista e socialista num país religioso, conservador e muito tradicional. O que ela sofre? As coisas que ela sofre, as coisas pelas quais ela passa. Muito bem, essa é a capa, né? Não foi essa edição que eu não utilizei essa edição, a edição que eu utilizei foi essa, mais moderna, né, que vocês veem aqui, mas eu escolhi essa para ilustrar porque eu achei bastante interessante, né, uma ilustração mais interessante do que a moderna, na minha opinião. Né? Então, muito bem. Vamos agora vamos tratar de algumas questões pontuais da tradução, né? Eu escolhi uma coisa que me importuna muito nas traduções literárias do turco para o português, que são os honoríficos, os pronomes de tratamento, né? Então, como eu disse aqui, né, uma pequena definição, pequena entre aspas, o que são os pronomes de tratamento? O que são os honoríficos? Eles são tratamentos formais, são usados em tratamentos formais, quando o falante, o interlocutor, ocupa cargos ou posições sociais elevadas ou prestigiadas. Né? Eles, claro, né, quem estudou sociolinguística, enfim, pragmática, sabe que tais usos variam conforme a ocasião. Né? E claro, né, e não é de admirar que dependem também da língua e cultura em questão. Né? Eu dei alguns exemplos assim pessoais, né, para ilustrar isso. Sie, quem estudou alemão, ou quem sabe que, como na maioria das línguas da Europa, das línguas europeias, né, há essa distinção do pronome de segunda pessoa formal e informal. Né? No caso do alemão, sie e du, respectivamente. Né? Eu fiz na minha graduação ainda, vários anos atrás, no curso de extensão da USP, havia uma professora convidada, cujo nome não vou lembrar aqui, da Alemanha mesmo. Ela não sabia nada de português e a aula era ministrada em alemão. Né? Eu tinha um alemão, enfim, intermediário, vamos dizer, eu conseguia acompanhar a aula com êxito. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que e eu achei isso muito curioso, ela se referia aos alunos, se dirigia, melhor dizendo, usando o pronome de tratamento sie, formal, né? Não o sie, eles, né? Que é com letra minúscula, o sie com letra maiúscula, que é o formal, que é o senhor, senhora, né? Então, eu achei isso muito interessante, muito curioso, alguém numa posição mais elevada tratar alguém numa posição mais inferior, né? Uma posição inferior, vamos dizer assim, não mais inferior, tratar com um pronome
Z. Eu achei muito interessante isso. E nos Estados Unidos, por exemplo, mudando agora de país, a hierarquia é mais importante do que a idade, né? Então, você vai se referir, um jovem, uma criança vai se referir ao seu avô, alguém mais velho, como you. Todo mundo é you. É uma coisa interessante isso, né? É bem democrático. Mas o status social é mais importante nos Estados Unidos, né? Então, se você é um chefe e você é um subordinado, você provavelmente vai ter mais cuidado com o seu pronome de tratamento, né? Especialmente ao tratar pelo nome da pessoa, né? Isso não é refletido no pronome em si, que é sempre you, mas no honorífico, que a gente vai ver mais adiante. Então, na Turquia, as duas coisas são importantes, né? Tanto a hierarquia quanto a idade, né? Se você é mais novo, você vai tratar com um pronome, alguém mais velho com um pronome formal. Se você é um subordinado, vai tratar o seu chefe com um pronome formal, e assim por diante. Se você não conhece alguém bem, por um pronome formal. A não ser que você se trate de, enfim, pessoas de idade parecida, né? Jovens, crianças, aí é pronome informal para todo mundo. Mas aí não vem ao caso. O Brasil é um caso curioso, né? Nesse sentido. Ele está longe, nesse sentido, está longe de ser uniforme. Algumas pessoas se dirigem aos pais, né? Isso eu observo, né? Como senhor, senhora, né? Tratamento direto, né? Se dirige. O senhor vai sair hoje, né? O senhor vai para o médico, a senhora vai, enfim, vai sair para a padaria. Ao passo que outras pessoas se dirigem aos pais com você, o pronome informal, né? O equivalente ao tu europeu, né? É interessante que em outras culturas o mais comum é você se dirigir, eu não digo as culturas orientais, isso já é outra história, já é um outro contexto. Digo um contexto mais europeu, né? Da Europa para cá, ocidental, vamos dizer assim, né? É comum os filhos se dirigirem aos pais com um tratamento mais informal, né? O equivalente ao você brasileiro. Bom, isso, obviamente, está sujeito a mudanças que ocorrem na sociedade, não é? Isso não é estático, é dinâmico, como a língua em si. Os hábitos, os costumes podem mudar. E ainda mais, que é o nosso caso aqui, no caso da Turquia. Houve reformas sociais, como eu já mencionei, né, no início, assim, drásticas, a proibição do uso do fez, né, aquele chapéu vermelho que ainda é encontrado no Marrocos, né? Aquele era a vestimenta comum. Aquilo foi proibido. Sabe o que é proibido? Se alguém fosse encontrado, né, usando, um homem, né, somente, né? A mulher usava outra vestimenta, a burca, né, que também foi abolida. Pelo menos naquela época, já está voltando. Mas isso já é outra questão. Mas, então, houve reformas na vestimenta, na linguagem, no Código Civil, nas leis do casamento, na lei dos sobrenomes. As pessoas antigamente não tinham sobrenomes, não tinha obrigação, né? Não havia essa obrigação de ter um sobrenome. As pessoas eram conhecidas pelos seus... tem um nome, por epítetos, enfim, sei lá, geralmente uma qualidade da pessoa ou sua profissão, Ahmet o padeiro, né? Você vai na casa do Ahmet o padeiro, ou do Ahmet o mineiro, ou, sei lá, o sapateiro, né? Era comum esses tipos de epítetos, né? E em 1934 houve uma lei, né? Foi sancionada uma lei por Atatürk, que obrigava todos os cidadãos a adotar um sobrenome. Então, hoje todo mundo tem sobrenome na Turquia, como em qualquer outro país do Ocidente, né? Vamos comparar com o Ocidente, porque, enfim, como eu disse, o Atatürk quis aproximar a Turquia do Ocidente. Se ele conseguiu, aí já é outra história. Bom, uma última ilustração aqui, né? O uso crescente, praticamente, vocês todos devem saber o inglês, né? Claro.
o uso de Miss, né? Em inglês nós temos essa divisão, né, tripartita, né? Mister, que é o invariável, né, para o homem, tanto para o homem solteiro, né, não importará seu estado civil, né, mas para a mulher vai importar, mas pelo menos até antigamente, até pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, né, havia divisão rígida, Mrs. para a mulher casada e o Miss, com 2 S, para a mulher solteira, a senhorita, né. Isso acabou, né, com enfim, a igualdade, né, de gêneros e tudo mais, essas coisas todas, né, e também para preservar a privacidade, em muitos casos, da mulher, você vai usar Ms, né, MS, né, não importa o sexo, ela pode ser casada ou solteira, não vem ao caso, essa é a ideia, né. E no Brasil também um uso bastante curioso é de moça, né? Independente da idade. Eu já ouvi casos no transporte público, né, de alguém falando para uma senhora, assim, claramente uma senhora de, eu vou chutar aqui, uns 70 anos de idade, por volta de... A moça, a pessoa disse, moça, você quer sentar? Quer dizer, algo que era restrito somente à idade, agora teve o uso expandido para qualquer idade, né? Tanto para mais jovens quanto para os mais velhos, né? Ou seja, tudo é dinâmico, né? A língua vai mudar de acordo com as mudanças sociais, né? Então, vamos lá. E em turco, né? Em turco houve uma reforma linguística também, né? Fora as reformas sociais, aliás, faz parte, né? Faz parte da sociedade, mais do que qualquer outra coisa, e com o intuito, como eu já disse, de emular ou imitar as línguas e culturas ocidentais, os reformadores cunharam entre aspas, eu coloquei, porque não foram bem criações ex nihilo, do nada. Possíveis substitutos. Possíveis eu coloquei entre parênteses porque nem sempre vingaram. Então, vamos analisar. Nós temos o uso prenome bey, né? Prenome, ou seja, o nome próprio, né? Primeiro nome, né? Marco, Solange, são prenomes. Então, isso para homem, né? Bey é usado para homem somente. Então, Marco Bey, né? Esse bey tem um uso muito tradicional, é muito antigo, e eles quiseram, os reformadores, a partir da década de 30, substituir esse tradicional oriental retrógrado por bai mais prenome, né? Então, quem conhece o japonês ou outras línguas orientais, né, sabe que os honoríficos seguem o nome. Eu não sei muitos detalhes, eu não posso dizer com detalhes, porque eu não sei muito bem japonês, não sei, né? Vamos dizer. Então, mas eu sei que o san, por exemplo, né, que é um honorífico, ele é posposto ao prenome, né, vamos dizer assim. É como em turco, né, um jeito bem oriental, né? Só que eles quiseram mudar isso, né? Esse jeitão oriental, quiseram transformar em um jeitão ocidental. Inventaram um ba, entre aspas, que era uma palavra que já existia no turco antigo, com sentido de homem rico, e usar com um prenome depois, né? Posposto, né? Então, Bai Marco. Em vez de Marco Bey, as pessoas seriam chamadas Bai Marco, né, por assim dizer. E no mesmo caso, claro que para as mulheres tem o seu equivalente. O Hanım, né, esse I sem ponto se pronuncia com I, existe o I com ponto sem ponto. Então, prenome mais Hanım, né, senhora, vamos dizer assim, independentemente do status do Estado civil, quiseram transformar, substituir por Bayan, né, mais prenome. Uma forma, vamos continuar e obter mais detalhes sobre isso. Como eu disse, bai significava, era uma palavra já existente, então eles meio que quiseram mudar o significado, né? Resgataram uma palavra que estava esquecida lá no passado, nos anais históricos do turco, e trouxeram com um novo sentido de senhor, né? Você encontra em colocações, por exemplo, no século XIX, em poesia otomana, Bai Ugeda, rico e mendigo,
Bom, Lewis, num livro assim interessantíssimo que está aqui, eu vou mostrar para vocês, essa é uma referência assim chave para quem quer estudar sobre essas formas linguísticas, a reforma linguística turca. Esse estudioso britânico, Geoffrey Lewis, ele não entende o porquê da escolha de Bayan, né? É uma palavra cujo étimo não é muito claro, para falar a verdade, mas se a gente pensar bem, não é muito difícil, né, de adivinhar, né? Bayan, né? Esse sufixo também não é muito não tem uma origem muito determinada, mas isso não vem ao caso, né? O que eu quero que vocês entendam é que eles quiseram mudar o Bey e Hanım tradicionais pospostos ao Bay Bayan prepostos, né? Colocados antes do prenome em imitação ao jeito ocidental. Bom, então, deputados aqui, vocês não precisam ler tudo agora, eu vou resumir para vocês. Essa parte do meio é a parte em turco que os deputados sugeriram, né? O que eles falaram? Quando se dirigem a alguém ou a um grupo de pessoas em correspondência ou em conversa, os turcos podem se dirigir a um homem como Bay e a uma mulher como Bayan, sob a condição de que precedam o nome, né? Esses termos são puramente turcos e foram usados... perdão aqui, concordância, usados na primeira época dos turcos. Eles não expressam superioridade ou privilégio. Aqui é a ênfase minha, tá? O que eu quis dizer com essa ênfase? Que eles quiseram adotar uma palavra como se fosse neutra, né? Que não remetesse a nenhuma superioridade ou nenhum privilégio, classe social, religião, nada, né? Uma palavra neutra, ocidental, do zero, criada quase que do zero. Bom. Resultado. Conseguiram? Bom, como toda mudança linguística é difícil, né? Você prever, né? E, na verdade, após esses vários anos ou décadas, podemos dizer que Bey e Hanım não caíram em desuso, continuaram vivíssimos na língua, né? Muito utilizados no cotidiano. Mas, claro que Bay e Bayan também sobreviveram, mas adquiriram outras conotações, né, que os reformadores provavelmente não previram, né. Bay e Bayan, né, os neologismos são reservados mais a pessoas europeizadas, intelectualizadas, e por que não dizer, e laicas também, né, menos ou nada religiosas, e por que não dizer socialistas? Aí, gravem essa palavra porque a gente vai ver mais adiante. E como ilustração, eu queria mencionar esses versos de um poeta turco famoso, Necip Fazıl Kısayürek, sobre o assunto. Esses dois versos. Ele disse o seguinte: Bir şey koptu benden, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Que eu traduzi assim: algo foi arrancado de mim, algo que abarcava tudo. O meu nome é Bay Necip. O do meu pai era Fazıl Bey. Assim, é uma crítica, né, embutida aí nesse verso, uma crítica à mudança. Bom, como estamos de tempo... Ok, ainda temos tempo. Muito bem, então, o que dizem os tradutores a respeito desses honoríficos turcos, né? Eu peguei dois tradutores renomados, o próprio Geoffrey Lewis, que é né, que foi professor de turco, foi um grande orientalista já falecido, e ele também foi tradutor, né? Conhecia profundamente a língua turca, e ele escreveu na tradução do Thickhead, né, é o título que ganhou em inglês, uma obra de um dramaturgo turco chamado Haldun Taner, página 10-11, ele diz o seguinte, eu vou ler em inglês aqui: The usual polite way of addressing or referring to people is to put the words Bey,
né? Lord, que quer dizer Lord, or Effendi, Master, for men, né? Para os homens, and Hanım, Lady, for women, after the first name. Então, como eu já mencionei, né? Então, ele ilustra. Gavsi Bey, Kazım Effendi, Shukran Hanım, para mulheres. Turks habitually apply such kinship terms as brother and aunt to people who are, in fact, not relatives, and even to strangers. Um pouco como nós brasileiros, não é? Tia, né? Quando uma criança chama né, uma mulher mais velha, né, que não faz parte da família, por exemplo, da escola, de tia, né, é algo parecido. Então, em turco ocorre isso, é algo parecido também. Few instances of this practice have been retained in the English, as the translator's aim has been to avoid using folksy-sounding locutions which might give the reader pause. Thus, Aghabey, properly elder brother, has been translated as gov, or governor. Né? São usos tipicamente britânicos, né? Ingleses. E interessantíssima essa introdução, eu acho, pelo menos, e todos os tradutores, acredito eu, as notas de tradutor, as introduções são excelentes, né? Janelas para as estratégias de um tradutor literário. Isso aqui, ele explica que né, ele não quis soar muito estrangeirizante. Né? Então, essa é uma tática de um tradutor. Vejamos mais uma tradutora, a renomada Maureen Freely, né? Que é norte-americana, ela cresceu na Turquia, né? Ela é bilíngue, né? Praticamente bilíngue inglês-turco, e estudou em Harvard, e hoje ela lecionou, não sei se ainda é ativo, parece que não, estudos da tradução em uma universidade da Inglaterra, cujo nome me falha agora. Enfim, mas hoje ela é membro ou diretora da English Pen, né? Muito renomada instituição aí de escritores e tudo mais. Enfim, ela é escritora, além de professora, ela também escreveu próprios romances e, claro, é o que nos interessa, traduziu vários livros, inclusive livros do Orhan Pamuk. Ela trabalhou juntamente com Orhan Pamuk em suas traduções de seus livros para o inglês, do turco para o inglês. E ela traduziu outros grandes nomes, como Ahmet Hamdi Tanpınar, um grande nome, tinha uma espécie de Machado de Assis turco, que eu, inclusive, aproveito para fazer propaganda aqui, será a próxima obra a ser traduzida por mim, pela Tabla, para o português, será essa aqui. The Time Regulation Institute, é o nome que ganhou em inglês, turco original, Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bom, no pós-fácil a essa obra, a Freely, no pós-fácil que diz assim, Brief Description of Turkish Names and Honorifics, que é excelente, aliás, né? E o próprio fato de haver um pós-fácil que fale sobre esse assunto é algo a pensar, né? Pelo menos para um tradutor do turco, de que é um assunto que merece um tratamento especial, particular, né? E foi o que a gente fez, né? Bom, ela inclui 11 honoríficos e a tradução, né? Ao lado, descrição, enfim. Então ela inclui Agha, Lord, Master, Gentleman, Village, Headman, Bey, Gentleman, Sir, Bey, Effendi, Gentleman, é um Sir com um status maior do que o Bey. Cita Hanım, que é Madam, Lady, perdão. E Hoca, entre outros, que é um professor, um imam, né? Religioso, um professor religioso. Hoje em dia se refere a um professor laico, um professor de escola mesmo, em geral. Bom, vamos lá. Um pouco do nosso trabalho. Eu aqui tirei uns screenshots do livro da Erbil, Uma Mulher Estranha, e grifei aí, ou circulei, como vocês podem ver, 3 páginas seguintes, uma seguida da outra, né?
ocorrências de Bayan Nermin, né? Então, na primeira página, vocês têm aí 1, 2, 3, 4 ocorrências, em uma página só. Na página seguinte, 1, 2, 3, 4 também. E na página seguinte ainda, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 ocorrências de Bayan Nermin e uma com Bay Bedri, que é o nome do marido, né? Que também usa Bay e nos interessa também. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Né? Ué, se torna aqui meio... fica meio óbvio, né? O número de ocorrências, né? Que não é uma mera coincidência. A autora provavelmente quis dizer algo com isso, né? E a gente, como tradutor, tinha que analisar, interpretar, refletir, e refletir isso na tradução em si, não ignorar ou omitir, né? Então, foi o que a gente fez, nós refletimos, e o resultado foi o quê? Né? Inicialmente, eu tinha pensado em Dona Nermin, perdão. Mas não fiquei muito satisfeito, né? E numa conversa com a revisora, a Lucy, a editora, né? Fizemos um trabalho excelente, uma discussão muito profícua. Nós chegamos à conclusão de que o melhor seria manter o Bayan, né? Mas em itálico, né? Mostrar claramente o estranhamento. Ao contrário do que o Jeff Lewis quis, a gente quer mostrar o contrário, o estranhamento, né? Mas há um porquê, e nós vamos discutir isso um pouco mais adiante, né? Vamos colocar em suspense aí. Bom, na obra, em outras obras turcas, é muito comum, né? Você encontrar esses tais honoríficos. Nessa tem vários. Alguns têm equivalentes em português, né? E nós deixamos, claro, com a grafia portuguesa, né? Como H, né? Se vocês consultarem o Ruais, um dicionário mais, né, extenso, vocês vão encontrar tais palavras, né? H, Efendi, né? Pachá, que é uma espécie de equivalente de sultão, padishá também, né? E eu deixei com a grafia portuguesa, porque existem, claro, equivalentes. Agora, baiano não existe equivalente. E dona, não fiquei muito satisfeito, porque dá uma outra conotação, e conotação é tudo em tradução literária, vocês vão concordar comigo. Um outro uso, já fugindo do turco, que ocorre na obra, é o nome do dono de uma taverna que a Nermin frequentava quando jovem, chamado Monsieur Lambeau, né? Essa é a grafia turca para a palavra monsieur, né? Turcos, desculpa, a palavra francesa. A grafia turca é essa primeira que vocês veem. E eu tinha traduzido, uniformizando tudo, como senhor Lambeau, mas não ficamos também satisfeitos e revertemos a monsieur com a grafia francesa mesmo. Por quê? Porque há uma razão, né? Porque pelo menos antigamente, né, algumas décadas atrás, no início da República, os europeus, né, que residiam na Turquia, excetuando os gregos e armênios, né, eles sempre fizeram parte do Império, sempre conviveram há séculos, né, na Turquia. Então, eles eram denominados com o honorífico de monsieur, né, os homens, né, para demonstrar claramente que, nossa, você não faz parte do nosso ciclo, você é um estrangeiro e não muçulmano, né? Então, tinha uma etiqueta aí muito clara, né? O uso era específico e tinha um propósito, né? Tinha um propósito que era demonstrar você é um estrangeiro não muçulmano, né? Então, vamos lá. Um trecho do livro diz assim:
Haluk é o nome de um homem, de um personagem, me apresentou a um amigo hoje. Ele o chamava de velho Ömer. Falamos de literatura. Bom, o que nos interessa aqui é o velho Ömer. Ömer é um nome, prenome masculino também, turco. Só que a questão não está no prenome, está no velho. Né? No original, a autora usou Abi, né? Como está aí embaixo, vocês podem ver, se pronuncia Abi, né? Com algumas variantes, Abi ou Abi, sem o G com um chapéuzinho, que significa literalmente irmão mais velho, né? Então, de sangue mesmo. Mas, né, por extensão, os turcos usam essa palavra para se referir a um amigo mais velho. Né? Você tem um amigo que é mais velho que você chama ele de Abi. Né? Então, expressa estima ou simpatia, amizade, enfim. Eu tinha deixado o Abi Ömer, né? Mas eu achamos por bem traduzir isso, né, como velho Ömer. Né? Ocorre, né, em português, no Brasil, né, se chama velho, né, um epíteto informal, cordial, né? Você não vai chamar alguém que você não conhece bem de velho, né? Ou velho em suas variantes, né, fonéticas. Mas aqui eu quis utilizar tal epíteto que sugere cordialidade, preservando tanto o traço semântico de idade, né, quanto de cordialidade. Né? Agora, essas foram as nossas soluções. Se foram as melhores, não sei. Né? Uma tradução nunca é definitiva, sempre há possibilidade de mudança, de melhora, enfim. Mas a gente tem que escolher, fazer alguma escolha, necessariamente. Enfim, e essa foi a nossa escolha, e espero que seja a contento. Né? Bom, então, falando um pouco de outros nomes, né? Agora de honoríficos para um outro nome. Uma coisa que eu também, com a qual me deparei e que tive muita dificuldade, foi essa designação, Rom Ana. Né? Literalmente, Rom seria um nome, Ana significa mãe. Né? Então, como vocês perceberam, o turco pospõe as palavras, né? Bey, Hanım, Ana. Né? Inclusive a Maria, né? Santa Maria, né? Para os católicos, em turco, você chama de Meryem Ana. Né? Maria Mãe, eles chamam de mãe. Enfim, a Maria. É só para ilustrar esse uso do Ana. Então, literalmente quer dizer Rom, mãe. Né? Eu inicialmente traduzi como mãe Rom, mas eu encontrei, não estava nada satisfeito. A gente teve um debate com a editora, não chegamos a uma conclusão. Quando eu fui conferir, eu estou me adiantando, né? Eu tinha traduzido como mãe Rom. Mas um dos problemas vários é que mãe mais um nome, né, qualquer, sugere a religião ou a crença candomblé. Né? Eu, numa rápida busca pelo Google, encontrei esses 3 exemplos, mãe Teté, mãe Estela, mãe Beata, etc. Então, mãe Rom poderia erroneamente referir a algo que não tem nada a ver com a história. Né? E algo que também eu não tinha pensado, que os editores são ótimos para isso, né? Tem um outro olhar, outro par de olhos, né? Que às vezes o tradutor mesmo não enxerga. O Rom poderia remeter a gato, que não tem nada a ver também com a história, né? Ronronar, do verbo ronronar. Eu falei, não tem nada a ver, é uma mera coincidência. Ela falou, então como podemos deixar assim? Temos que mudar isso, né? E eu concordei, mas deixei até encontrar uma referência
perdida, por assim dizer, entre aspas, no fim da tradução do alemão da obra, explicativa desse nome, né? Trata-se de o nome, não é uma mãe, não é nada, não é o nome de uma mãe, de uma madrasta, de uma matrona, não, como a gente imaginou em princípio. Nessa região do Mar Negro, aliás, isso não é nem conhecido por pessoas de outras regiões da Turquia, se você perguntar, né? Encontrei essa seguinte explicação no texto alemão, como nota de rodapé, né? Disse para as crianças nessa região do Mar Negro: ai de você, pois a mãe Rom-Rom, ou Rom-Rom Aná, né? Eu aqui esqueci de deletar o Aná na tradução, está chegando para assustá-la, sei lá, é uma espécie de bicho-papão, né? Vamos dizer assim, equivalente, né? Em Artvin, que é uma outra cidade, que é uma das cidades, né, do Mar Negro, dessa região, que está localizada no Nordeste, ela é, por outro lado, considerada um bom espírito, tipo uma fada madrinha que cumpre desejos, né? Porém, isso é interessante, que em nenhuma das traduções havia qualquer explicação, qualquer nota explicativa por parte dos... Nem na tradução francesa, nem na tradução inglesa, nem na tradução croata. Tinha uma explicação na tradução alemã. Mas, e os outros falantes? Eu achei isso certamente, né, é um empobrecimento, né, você não ter acesso a essa explicação, essa nota explicativa, na minha opinião. E, felizmente, o leitor brasileiro vai ter acesso a isso e vai ser uma coisa a mais, né? Um empobrecimento a menos, vamos dizer assim. Então, vamos continuar. Já estamos nos aproximando do fim, né? Mudando um pouco, mas nem tanto. Eu queria dar um exemplo do grego moderno. Como assim do grego moderno? Né? Para você ver como é rica, né, de referências essa obra do Leila Erbil, né? Fora os nomes de peixes, o dialeto, os topônimos, os exônimos, né? Enfim, as referências históricas várias, né? As notas de rodapé foram muitas, foram abundantes nessa obra. E eu particularmente gosto. Tem gente que não gosta, tem tradutor, tem pessoas e pessoas, né? Mas enfim. Há um diálogo aqui de um soldado grego, né, conversando com um turco. Você sabe que os gregos têm uma rixa muito grande com os turcos, uma coisa histórica, né? Até hoje não se bicam. Aliás, aquela região é muito explosiva, né? Pouca gente se dá um com o outro, né, por razões históricas, claro. E na época houve, em 1919 até 22, se não me falha, foi a guerra de liberação turca, né, entre os gregos e os turcos, né, os gregos patrocinados ou apoiados pela Inglaterra. Bem, então, nesse contexto, né, um soldado grego diz a um turco: Vre, kayimeni turkospari, hasite palioturkalaves. Que eu traduzi assim, né? Aliás, antes de eu dizer a tradução, eu vou falar o seguinte: não havia tradução. Só havia a frase como está em grego, no original turco. Não havia tradução nenhuma. Ou seja, o que eu tive que fazer? Correr atrás. Eu não ia deixar assim, né, uma frase solta. O papel do tradutor é esse, é correr atrás e, enfim, como vocês vão ver numa citação que eu vou dar daqui a pouco. Então, a tradução disso é: aí, né, seus miseráveis sementes dos turcos, quer dizer, né, vazem, seus turcos desgraçados. Aqui cabe uma explicação que eu, por não saber, né, fluentemente o grego moderno, tive que recorrer a uma colega linguista, a Evgenia Misko, que me explicou o seguinte: turcos poroi, né,
é um termo usado pelos gregos para se referir aos gregos oriundos da troca de população, em que gregos que falavam turco foram para a Grécia e turcos que falavam grego foram para a Turquia. Isso houve, me parece que em 1923, sim, né? Houve a troca de populações, né? Atatürk que ordenou que os turcos que tinham ficado... Bom, foi proclamada a república e tudo mais, a Turquia virou um país, né? Os turcos étnicos que haviam ficado ou permanecido fora do território da Turquia, nas ilhas gregas, no continente mesmo, né, no país Grécia, né, e que sempre cresceram falando grego, né, mas eram turcos, eram muçulmanos, eles trocaram, né, eles vieram para a Turquia e os gregos nascidos e por gerações que viveram na Turquia por gerações falando turco, mas eram cristãos ortodoxos, né, etnicamente gregos, foram para a Grécia, né? Houve uma troca. Há vários filmes sobre esse incidente, muito triste. Você imagina, né, você ter que abandonar a sua terra, a sua casa, né, para ir para um lugar desconhecido, né, embora perto, né, mas você tinha que atravessar de barco, enfim, você não conhecia nada. Tinha que começar a vida do zero, né? Então, foi um episódio muito triste, né? E os gregos têm um nome para esse... Eles inventaram um nome, assim, xingamento para esses turcos, né? E acho que coube ou cabe uma nota de rodapé, assim, para explicar o contexto, que é o que eu incluí, né? E através dessa consulta, dessa pergunta que eu fiz para uma colega grega. E persa. Persa, como assim persa? Né? Há um verso em persa, né? Acreditem se quiser que um personagem recita, do famoso eu já volto aqui, é só para ilustrar de quem que é, do Maulana Jalal-ad-Din Muhammad Balakhi. No Ocidente, ele é conhecido como Rumi, né? Em inglês, é muito conhecido nos Estados Unidos, muitas pessoas citam, enfim. Mas na Turquia e no Irã, ele viveu na Turquia, na Anatólia, né? Na Península Anatólica, ele é conhecido como Mevlana, ou no Irã, né? Muito respeitado, reverenciado, ele é conhecido como Maulana, quer dizer, Nosso Senhor em árabe, literalmente. Né? Então, esses versos citados são do Mevlana, Rumi. Né? Vamos voltar aqui e ler. Ne hakem, ne abem, ne badem, ne ateş, ne arşem, ne farşem, ne kevnem, ne kanem. Né? Aí traduzimos assim: não sou da terra, nem da água, nem do vento e nem do fogo, não sou nem do trono celestial, nem do mundo inferior e nem do superior. Bom, por que eu resolvi compartilhar isso? Porque nenhuma das traduções, exceto as consultadas por mim, pelo menos, exceto a croata, uma tradução, como eu já mencionei, excelente, magistral, muito bem pesquisada, com muitas notas de rodapé também, ela cita essa referência a rodapé como oriunda, vamos voltar aqui, né? O tradutor croata fala que esses versos vieram do Mathnawi, como aí no meio do texto vocês podem ver, Mathnawi e Manawi, que é uma obra do Mevlana, de novo, do Rumi, que consiste em 6 livros, uma obra extraordinária, extensa, de 25 versos, com 6 livros, e que é uma espécie de Bíblia, se não dizer, é a Bíblia, né, dos sufistas, né,
que é uma ramificação do sufismo, é uma ramificação do Islã, né? Vocês já devem ter visto na televisão, alguns talvez até na Turquia, presencialmente, como eu tive o privilégio, aqueles derviches rodopiantes, sabe? Eles entram numa espécie de êxtase, né? São chamados os derviches, eles são sufistas, né? São islâmicos, porém do sub-ramo sufista, né? Tem algumas mudanças, como eles permitem o álcool, usam música nos seus rituais, mas algumas mudanças assim que os sunitas não aceitam, né? Então, eles são tidos, aliás, foram muito perseguidos pelo próprio Atatürk, o primeiro presidente da Turquia. Muitos dos seus redutos, né, que chama tekke em turco, foram fechados. Hoje em dia não há mais. Isso, hoje em dia, virou como uma atração turística, né? Inclusive cara, né, para turistas verem. É uma prática que está desaparecendo ou que praticada escondido, sabe? Em segredo. Mas, enfim. Bom, isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é o seguinte. Essa referência, o croata disse que veio do Masnavi, que é um livro, não é? Porém, não é, está errado. Essa referência veio de um outro livro do próprio Mevlana, o mesmo, Rumi, né? Mas de um outro livro dele, que é o Divani, que está aí em cima, na segunda linha, Divani Shamsi Tabrizi, que é uma coletânea de poemas líricos, né? Desse poeta místico sufista, né? E como é que eu descobri isso, né? Bom, o tradutor tem que correr atrás, tem que verificar os mínimos detalhes, né? E eu consultei meus conhecidos e uma colega iraniana. Eu falei, está correto isso? Ela falou, não está correto. Eu sei o persa, mas é bem básico, não a tal ponto. E ela falou, não, de jeito nenhum, isso não é Masnavi, isso é Divani Shamsi Tabrizi. E começou a recitar para mim, assim, de cor. Eu falei, não, isso aí é muito importante, eu tenho que mudar isso, eu tenho que apontar isso na minha tradução. Bom, isso talvez não interfira no entendimento, claro, vocês podem dizer, né? A obra vai continuar, o bojo, né, da obra vai continuar o mesmo, mas são também nos pequenos detalhes, eu gosto dos pequenos detalhes, senão eu não seria um tradutor literário, ou nem mesmo um tradutor, porque o tradutor se preocupa sim com os detalhes, e eu acho que isso é o que faz a obra traduzida transparecer e ser magistral ou não, né? Mas é um caminho para. E como desfecho, eu queria dizer uma frase de um dos meus teóricos favoritos. Eu não citei quase nenhum teórico que eu me lembre, a parte do Geoffrey Lewis, aquele estudioso britânico, turcólogo, mas esse aqui é teórico da tradução mesmo, chinês, de Hindi, que traduziu o Ulysses, do James Joyce, para o chinês, uma tradução magistral, que ganhou prêmios e tudo mais, muito boa, um exímio estudioso que escreveu um livro em conjunto aliás, com Eugene Naida, que faleceu há pouco tempo atrás, né? Aquele teórico famosíssimo, vocês devem, claro, ter lido, né? Estudioso da Bíblia, né? Ele baseou suas teorias na tradução da Bíblia, né? Basicamente. Bom, esse teórico chinês diz o seguinte, eu vou ler em inglês, eu acredito que não vai ser problema, né? Unless one recognizes one's limitations and therefore is willing to consult reference books and persons who may know more about the subject matter in question, the results of a translator's work are likely to be far below standard. Eu coloquei a página, mas eu não esqueci de colocar a referência a esse livro aqui,
né? Eu tirei desse livro aqui, On Translation, né? Que é excelente, né? Quem puder ler, e eu recomendo. Enfim, ou seja, né? Tradutor, respeite sua ignorância. Todos nós, tradutores, somos ignorantes nesse quesito, ou seja, temos que pesquisar, temos que ir atrás, temos que verificar. E é isso que eu queria dizer. Obrigado. Teşekkür ederim. Esse é o meu e-mail para quem quiser sanar dúvidas ou tecer comentários, etc, etc. Muito obrigado pela atenção e paciência. Marco, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela sua aula. Tem uma questão, na verdade, tem vários comentários aqui no chat e tem uma pergunta, de fato. Pois não. Eu vou ler uma pergunta que está aqui. Na verdade, são duas perguntas feitas por uma pessoa só, a Luciana Cabral. Primeiro, ela pergunta assim: gostaria de perguntar sobre essa relação com o editor, revisor, outros tradutores da mesma língua. O quanto considera importante ou necessário ter essa troca para o trabalho do tradutor? Sim, eu diria que é essencial. Eu vou contar a minha história dessa obra, né? A esse respeito, né? Eu tive uma experiência um pouco assim, não sei se eu posso dizer negativa. Bom, eu terminei o livro, foi para a revisora preparadora, né? Aí voltou para mim, claro, para eu, né, verificar, aprovar ou não. Só que aconteceu algo que eu não queria e que nenhum tradutor gosta. Ela começou a mexer em coisas que não deveriam ser mexidas, né? Em termos, em palavras, e substituir, por exemplo, Ademar Shiran, que é um tom, né? O nome de um tom utilizado na música clássica turca, ela tirou, substituiu por outra palavra mais simples, que eu não me lembro agora, e entre outras, e o nome dos peixes, por exemplo, né? Eu tive um trabalho imenso para pesquisar cada nome de peixe, que são peixes assim, que você não ouve no dia a dia aqui em português, de maneira alguma. Aliás, muitos dos quais eu tive uma dificuldade de achar o equivalente em português. Eu achava até em galego, né, em português Portugal, porque às vezes os peixes não ocorrem aqui, né, no nosso litoral, entendeu? E ela mudou, chegou a mudar o nome de alguns peixes. Eu fiquei assim muito nervoso, não gostei nada. Eu devolvi o texto, falei, não mude isso, não mude aquilo, né? A editora, claro que simpatizou comigo, falou, não. Ela fez o trabalho de revisão ortográfica, tudo mais, foi excelente, eu também concordei, algumas coisas que escaparam, sempre escapam, mas ela não deveria ter feito algumas mudanças, eu concordo, e chamou uma outra editora, né, que é a Lucy, né, professora Lucy Collin, ou Collin, não sei exatamente como se pronuncia o sobrenome, mas muito experiente, né, e ela leu e tivemos um debate, assim, como estamos tendo aqui, em linha, online e por Zoom, e muito longo, e foi à altura, um debate à altura, né? Ela discutimos pontos assim essenciais e ela concordou que certas coisas não deveriam ser mudadas, etc, etc. Ou seja, né, em suma, esse debate, essa conversa com o editor, eu acho que é essencial, também tem que ser alguém que, não um simples revisor, alguém que tem um conhecimento de literatura básico, mundial, uma admiração pela literatura mundial, porque isso não rola, como diz. Eu acho que é isso, essa é a minha opinião. Mas sim, é essencial esse debate. O tradutor não deve trabalhar sozinho. Ela também pergunta assim,
Pode sugerir livros, filmes do processo da formação da Turquia moderna? Desculpa, a primeira parte eu não entendi da pergunta. Pode sugerir livros, filmes do processo da ok. formação da Turquia moderna? Ok. Sugerir livros, filmes, processo da formação. Processo da formação. Livros. Olha, filmes. Não me vem nada à mente agora, mas. Olha, eu começaria pelo mais básico, que é o Orhan Pamuk, né? Pode parecer básico demais, mas não é, né? Muitos turcos me xingariam por sugerir logo de cara o Orhan Pamuk, porque, como vocês sabem, ele ganhou o Prêmio Nobel em 2006, se não me falha, assim, 2007 foi o Saramago, né? 2006. Mas há uma relação de amor e ódio, né? Alguns turcos o amam, o admiram, outros falam, não, esse cara é um traidor, né? Esse cara é traidor, falou mal da Turquia, falou dos armênios, não sei o quê, né? Numa entrevista para um jornal suíço, ele falou que sim, né? Houve genocídio. É um assunto muito tabu, muito polêmico. Ele falou que houve sim genocídio armênio. Eu acho que o papel, assim, um parênteses, do intelectual, escritores especialmente, é essencial, né, na formação de opiniões corretas, né? E é um assunto que não é tratado nas salas de aula na Turquia. As pessoas mal sabem o que aconteceu, né? Mal sabem que havia armênios vivendo na Turquia. Estou falando dos turcos, né, em geral. Isso não é tratado nas salas de aula, é um tabu. As pessoas tentam esconder esse fato, né? Mas eu acho que o Orhan Pamuk é um ponto de partida. Tem várias traduções indiretas, sim, né? Esse é um outro assunto à parte, mas dá para ter uma ideia, né? Especialmente eu gosto desse penúltimo livro dele, uma estranheza na mente. Eu não lembro o título que ele ganhou em português, mas fala de um vendedor de boza, né? Cujo nome eu esqueci agora, o protagonista, me desculpem. E ele é um pouco como a Leila Erbil, começa várias décadas atrás, né? Mas só que ele focaliza em Istambul. A relação do Pamuk com Istambul é uma coisa indissociável, como falar de James Joyce e Dublin, né? Não sei o quê. Tem os autores que são indissociáveis de suas cidades, né? Então ele fala dessa melancolia, né? Entre outras obras dele, né? Dessa mudança pela qual passa a cidade, né? Vai se modernizando, vai perdendo sua essência, vai perdendo suas tradições. Esse vendedor de boza, né? Boza é uma bebida muito turca que você não acha em outro lugar nenhum. É um fermentado de eu não vou saber, não vou lembrar o nome de uma semente, né? Uma sementinha, né? Que é fermentado e ele ganha uma aparência uma grossa, né? Como se fosse um mingau, né? E antigamente era muito comum, antigamente só era vendido, só se encontrava no inverno, era uma bebida de inverno, né? Então havia esses vendedores de boza nas ruas, né? E ficavam falando, oh, boza, boza, e com esse ritmo, uma espécie, cantando até, né? É tão típico isso. Isso ele vai narrando com uma certa tristeza que isso vai acabando com o tempo, né? Que as bebidas, o iogurte também, né? Havia vendedores de iogurte em Istambul, era muito tradicional isso. E com a industrialização, a modernização, isso vai acabando. Hoje em dia as pessoas vão no supermercado e compram iogurte, não precisa esperar o vendedor de iogurte passar na rua, né? E ele vai falando com muita tristeza. Eu acho que um ponto de partida interessante é o Orhan Pamuk, voltando, né, em português. Se você tiver acesso
Eu não sei, é um assunto muito extenso, eu precisaria pensar e elaborar uma listinha assim de filmes, tem tantos livros também, então me escrevam quem quiser, tiver mais interesse, eu com muito prazer posso sugerir enfim, é isso. Muitas pessoas estão perguntando o nome do autor do livro On Translation. Certo. Eu vou mostrar aqui de novo, de perto, é Jin Di. É bem fácil, é chinês, Jin, espaço Di, D-I, Jin Di. Certo? Então, esse é... Eu não sei, talvez... Sim, pois não. Não, era só outra pergunta. Talvez não seja muito fácil. Esse livro eu comprei quando eu fui para os Estados Unidos. Eu não sei o quão fácil será achar ou quão caro. Eu acredito que seja caro comprar do exterior esse livro. Mas, enfim, não custa tentar e vale a pena. Vale a pena, muito a pena. É um livro excelente. A Marina está dizendo, não falo turco, mas gosto muito de ler livros turcos e assistir filmes e séries turcas. Onde podemos encontrar boas traduções do turco para o português? Bom, sou suspeito de falar, mas as minhas traduções podem ser consultadas. Talvez não sejam as melhores, mas eu fiz com bastante esmero, bastante carinho, então vocês podem encontrar. Tem uma outra pergunta do Alessandro. Sim. O que o professor acha sobre a tradução indireta das obras do turco ou de idiomas mais raros em geral? O que eu acho, ok, eu não gosto. Eu não gosto porque eu vou dar um exemplo assim pontual para ilustrar o meu ponto. Eu tive acesso a uma tradução da Perihan Maden, é uma autora moderna turca. Assim, não é de muita qualidade, não recomendaria, vamos dizer assim, mas eu traduzia para o português por uma editora, eu não vou citar o nome, mas traduzimos do inglês, né? Ou melhor, ela deu a versão em inglês primeiro, aí depois deu o turco. Aí eu comparei, né? Ok. Eu vi um exemplo que eu vou falar para vocês aqui. Um diálogo, né? Então, shey é uma palavra em turca que quer dizer coisa, literalmente. Porém, ao falar em diálogos, ao dialogar, é uma palavra sem sentido algum, né, que perde seu sentido e que é usada para mostrar hesitação. Quando você está pensando, shey, o falante vai falar assim, shey, né? Tipo, em inglês existe um termo para isso, filler words, uma palavras que são usadas para preencher o vazio, né? Até você achar uma palavra. Esse é um tradutor do inglês para o turco, né? Traduziu essa palavra como thing, né? Ou seja, coisa, que não era, né? Não cabia nesse sentido e não fazia sentido algum, né? Tipo assim, thing, 3 pontos. Traduziu assim mesmo, acreditem. Eu falei, nossa, por favor, isso é um erro crasso. Aí agora, imagina, pensei eu, se fosse um outro tradutor que não soubesse turco e estivesse traduzindo a obra turca do inglês para o português, ia traduzir isso, esse thing, ia traduzir coisa, 3 pontos. Não ia fazer sentido algum. É um erro e esse é um produto, pode ocorrer. E eu poderia citar inúmeros exemplos aqui na própria obra da Leila Erbil, né? Eu traduzi, eu cotejei com outras línguas, né? E havia muitos erros, em cada um erro diferente, né? A gente tenta diminuir, né? Mas ocorre, e eu não gosto, né? E eu acho que, só para terminar o meu pensamento, estamos vivendo numa época muito
boa, né, para tradutores ou para leitores de traduções que não têm acesso a certas línguas. Nós não podemos ter acesso a muitas línguas, não podemos aprender, né? Então, está havendo, não somente no Brasil especialmente, eu fico muito feliz em ver isso, traduções diretas de línguas que até então você não ouvia falar, né? Traduções do Haruki Murakami, do japonês diretas, né? Traduções do russo de muitos autores, né? Graças à USP, né? Que tem o curso da USP que tem focalizado em tradução mesmo, né? O curso de russo da USP, tradução, né? Está havendo muitas traduções fabulosas dessas línguas, do turco, né? Do árabe, né? Vídeo o departamento de árabe da USP também, ou seja, a USP está fazendo um grande trabalho, né, na divulgação dessas línguas, que é excelente. Então, é uma época muito boa para ler traduções, e traduções de qualidade, né, diretas, né? Essa é a minha opinião. A Carolina está perguntando, houve alguma experiência morando na Turquia? Ou você tem relação com o país de outra forma, além do trabalho com a tradução da língua? Minha relação com a Turquia é antiga. Começou em 2000, me parece, se não me falha. Ou não, 1999, quando houve o terremoto. Houve um grande terremoto na Turquia, na região de esqueci o nome, perto de Istambul, né? Os mais antigos daqui podem ser que lembrem, né? Eu me lembro claramente, né? Na televisão, os noticiários mostrando aquele... Foi um desastre. O Orhan Pamuk, em um dos seus livros, ele fala desse terremoto. Milhares, centenas de milhares de pessoas morreram. E, coincidentemente, naquela época, houve um curso de extensão da USP, promovido pela Embaixada da Turquia no Brasil. Vieram à USP promover esse curso. Eles enviaram professores da Turquia, inclusive me lembro até o nome agora, o Ömer Bayram, né? E depois vieram mais 2 professores diretamente da Turquia, inclusive o senhor Hadi Bey. Eu tive aulas com ele no início. Um senhor, né? Nossa, ele tem 80 e poucos anos agora. Ele sabe várias línguas, uma pessoa extraordinária, muito inteligente. E Harun Arslan também veio. Eu cursei turco naquela época e vi que havia muitos paralelos com o árabe, que para quem não sabe, eu me formei em árabe na USP, né? Me especializei em árabe, então eu sou um orientalista. Eu falei, nossa, eu tenho que estudar essa língua. Eu tinha um colega, ainda tenho tempo para falar? Sim. Eu tinha um colega, enfim, porque eu perdi contato, o Juliano Paiva. Ele cursou linguística à época, e ele se interessava muito, é um rapaz muito inteligente, se interessava por línguas estrangeiras, e ele começou a cursar o turco, juntamente com um colega também meu, Francisco, linguista também, cursava linguística, e eles falavam do curso em si. Falei, nossa, bacana, estou aprendendo turco. Eles mostravam coisas que tinham aprendido na aula. Eu não estava, na época, fazendo ainda o curso. E falaram que foi na casa do turco, não sei o quê, experimentou culinária turca, iogurte, não sei o quê. Eu não tinha nada formado na cabeça na época, não sabia, mal sabia onde ficava a Turquia, para ser sincero. E começou a brotar aí uma semente. Começou a brotar uma semente da Turquia na cabeça. Foi a partir daí eu comecei a estudar turco. Depois calhou, né? O destino quis que eu me casasse com uma turca, né? Me casei com uma turca e a partir daí eu fiquei... meus laços ficaram com a Turquia, se perpetuaram, por assim dizer. Mas, né, em 2015, durante meu doutorado, eu fiz um doutorado de sanduíche
por 8 meses fiquei na Universidade de Istambul, de Boğaziçi, melhor dizendo, e foi uma experiência fantástica para pesquisar. O tópico da minha tese, que foi sobre um autor turco, o Zatay, né, modernista. E eu acho que eu aprendi nesses 8 meses, aprendi mais do que muita gente aprende uma vida toda. Foi uma experiência sem par, né? Então, essa é a minha vivência, né, com a língua turca e a Turquia. Ok, obrigada, Marco. Não tem mais assim nenhuma pergunta explícita, só comentários elogiosos à palestra, a aula que foi realmente muito boa. Se alguém quiser comentar alguma coisa, temos aí 10 minutos. Se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, tudo bem. Eu gostaria. Ana? Oi, pode falar, Solange, pode falar. Já que alguém fez uma pergunta a respeito de livros e filmes, assim, eu devo dizer que o meu conhecimento de cultura turca é praticamente nulo, mas eu li um livro lindíssimo que fala muito sobre, para quem se interessa sobre o assunto, fala sobre a situação da mulher na Turquia, mais ou menos na metade do século passado, que é o Museu da Inocência, um livro absolutamente incrível. Não sei a opinião do Marco a respeito. Sim. E eu me lembro que na época que eu estava lendo, Pamuk, que se pronuncia Sim. o nome dele? Pamuk. Pamuk. Ele veio aqui no Brasil. Sim. Ele esteve aqui em São Paulo. Eu fui assistir uma palestra dele, muito boa, saí correndo para pegar autógrafo do livro, mas ele não ia dar autógrafo para ninguém, eu fiquei só na vontade. Mas o livro é ótimo, eu li a tradução em inglês, e a tradução é fluente, não sei se pode ter algum tipo de problema, mas o livro é ótimo e então fica a dica também para quem se interessa. Sim, eu recomendo também. Gosto muito dessa obra, particularmente também. Aqui alguém colocou, perdemos boa parte da sua fala. A minha internet hoje ela está triste. Bom, eu não sei exatamente o que vocês perderam, mas eu falei que o livro é excelente. Para quem se interessa pelo assunto, ele aborda bastante a situação da mulher na Turquia. Sim. Um momento em que a sociedade turca passava por grandes transformações, porque que eu me lembro, a narrativa se situa relativamente pouco tempo depois das mudanças instituídas pelo Atatürk. Para quem gostar de ler, tem a tradução em inglês, na época era facílimo de encontrar, e o livro realmente é muito, muito bom. Sim. Mas eu achava que iogurte era originário da Armênia, não da Turquia. Marco, se você quiser tirar, só para a gente ver você melhor, se você quiser tirar o seu PowerPoint agora, parar de apresentar, aí a sua janela fica maior. Tá ok. Isso. Ok, perfeito. Ok. Mas então o iogurte é turco, porque eu já tinha feito até um altarzinho aqui em casa para o povo armênio, porque eu adoro iogurte. Então, olha, essa questão da culinária nessa região é um tanto espinhosa, porque é um pouco como um paralelo aqui, né? O pisco, né? Entre o chileno e o peruano, né? Cada um fala que é originário de seu respectivo país,
Mas no caso se a gente for pegar a palavra em si, iogurt, ou em turco, né, que se pronuncia iogurt, a palavra é originariamente turca, sim, né? E pelos anais históricos, enfim, registros históricos também, né? É uma coisa tipicamente desses povos turcos que, né, que eles vieram do leste, né, da Mongólia, da Ásia Central. Então, o armênio é uma adoção, vamos dizer, relativamente moderna, talvez até através dos turcos, né? Ou, diria eu, esse iogurte grego, né? Isso aí também é uma, como se diz em inglês, né? Um misnomer, né? Quer dizer, é errôneo, né? Sim, porque para ser grego ele teria de ser feito com leite de ovelha. Então, né? E eu me lembro de um conhecido que, acho que, onde que ele morava? Na Inglaterra, que diz que ele encontrou iogurte búlgaro, né? Que enfim, cada país fala que é do seu país o iogurte. Então, mas é turco. Eu falo sem medo de errar. A palavra, pelo menos. Bom, e os anais também dizem, né? Iogurte. Vou ter de reformular as minhas conceitos. Sim, sim. Tem uma pergunta do Flávio, ele queria saber qual a porcentagem de muçulmanos na Turquia e de outras religiões. Sim, Dá tempo, tem 5 minutinhos, dá tempo. Certo. É uma boa pergunta. Aliás, eu tencionei mencionar isso no início, eu acabei esquecendo. Um fato assim muito importante a ser mencionado. Dizem quase praticamente todos os manuais e livros a respeito da Turquia, guias, que é 99% de muçulmanos, né? Que a Turquia é composta de 99%. Acredito que sim, viu? Por quê? A partir da década de 50, 60, houve um recrudescimento, né, um aumento do nacionalismo muito grande. Então, inclusive, houve uma espécie de, na década de 60, não lembro exatamente o ano, uma espécie de Kristallnacht, né, o equivalente ao Kristallnacht, né, se vocês se lembram daquela noite do cristal, né, em alemão, em que os alemães destruíram as lojas dos judeus, aquela coisa toda, né, na Alemanha nazista, houve um equivalente na Turquia com relação aos estrangeiros, armênios e gregos, né? O problema não era muito os judeus na Turquia, apesar de eles sempre terem convivido por séculos no Império Romano. Mas, a partir daí, muita gente, muitos armênios, muitos gregos fugiram de Istambul, né? Que eles chamam de Constantinopla até hoje. Se você falar para um grego Istambul, ele vai quase te bater, né? Eles não reconhecem o nome Istambul, mas continua chamando a Istambul, que desde 1453 é Istambul, com a conquista do Maomé, né, o conquistador, o Mehmet, mas eles não reconhecem essa conquista e continuam chamando com o nome bizantino que sempre teve antes, né? Antes, que é Constantinopla. Mas, a partir daí, como eu estava dizendo, da década de 60, a Turquia ficou praticamente muçulmana, só para os turcos, né? Isso é um dos efeitos negativos do nacionalismo, né? Diria eu. Então, tá bom. Obrigada, Marco. Muito obrigada pela excelente aula. Eu que agradeço pela oportunidade. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.